Bom, pessoal, bom dia a todos. Essa é a nossa aula de pavimentação, aula de número 8. Vocês estão vendo aí uma acabadora de massa asfáltica e estamos presenciando aí, em vez de ser acabadora, massa asfáltica sendo esparramada com motoniveladora. Vamos falar sobre misturas bituminosas, continuar, tá? E nós temos CBUQ, CAP, RRCM, tá? E essas misturas bituminosas, não massa asfáltica, gente. A gente está falando em mistura bituminosa é uma coisa, massa asfáltica é outra. A mistura bituminosa, ela pode ser massa ou pode ser artesanalmente os tratamentos, tá? Entre elas, com funções diferentes, existe o CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, e outros tipos de pavimentação asfáltica também. O asfalto, o nome asfalto, tecnicamente falando, é conhecido como CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, que foi dado na aula passada, e sua produção é feita em uma usina de asfalto. A temperatura que o CBUQ sai da usina é em torno de 165 a 168 graus Celsius. Já a sua aplicação é entre 150 e 160 graus. Algumas obras se consideram até 145 graus de aplicação, se for, por exemplo, aplicação de 5 centímetros de massa. Se for acima de 5 centímetros, acima de 150 graus. Abaixo nós temos o significado da aplicação dessas misturas para aplicação de CBUQ, né? Então, o concreto bituminoso usinado a quente, a matéria-prima dele é o CAP, é o cimento asfáltico de petróleo, CAP 30, CAP 45, CAP 50, CAP 70, tem o CAP 7, faltou relacionar aqui, tá? A imprimação é dada por CM, o asfalto diluído de petróleo, CM30 ou CM70. Ele é a base de nafta, completamente diferente do CAP, tá? A imprimação é quando você termina a base, você dá acabamento na base, e praticamente após o acabamento e autorização pela fiscalização, você faça a imprimação. Em torno de 1 a 1,2 litros por metro quadrado, o CM30. A pintura de ligação ela pode ser feita com RR ou RM, diferente do CAP. São emulsões asfálticas, uma é de ruptura rápida, outra de ruptura média. O significado de 1C e 2C é a sua confecção, a sua preparação nas concessionárias, né? O RR1C ou 2C, existe uma diferença, a ruptura rápida de 2C é feita em 2 etapas. A emulsão asfáltica ruptura média se procede de um. Em resumo, o CBUQ composto de CAP injetado no balão da usina, junto com os agregados e percentuais de acordo com o pedido do projeto estabelecido, né, por N. N você vai saber a espessura e o projeto vai te dar a faixa granométrica de qual massa que você vai se proceder.
O CM, geralmente CM30, é o 90%, é o mais utilizado. A sua função é impermeabilizar para evitar que a filtração de água da base não contamine o CBUQ e também a base. E após a aplicação da imprimação é necessário um tempo de pelo menos 46 horas de cura para que ele rompa, ou seja, evapore todo o querosene presente na sua composição. Se após 46 horas ou 48 horas, se tiver algum excesso, algum pontos de excesso, a empresa vai ter que tirar, é só jogar um areio, um pó de brita e tirar esse excesso aí. Nós temos uma dica, o CM ele não deve ser aquecido devido ao seu baixo ponto de fulgor e risco de incêndio. Né? Você pode até aquecer ele até 40 graus mais ou menos, tá? E a taxa de primação ela varia de 0,9 litros a 1,2 litros por metro quadrado, já foi falado isso aqui, né? E o RR, que é uma emulsão, é feita a pintura de ligação para a aplicação do CBUQ e é um material que vai fazer ligação entre a base imprimada com o CBUQ que será aplicado do projeto. Sua aplicação é imediatamente antes de iniciar a aplicação do CBUQ, tá? E outra dica, o RR não deve ser aquecido acima de 70 graus Celsius, né? Geralmente se aquece 60 graus, é o máximo que se pode aquecer a emulsão. Caso a aplicação do CBUQ seja de uma capa sobre binder, aplica-se apenas a pintura de ligação com RR. Pré-misturada quente com asfalto polímero, camada porosa de atrito. É geralmente utilizado para se fazer quase praticamente em todos os municípios ou em rodovias para selar as crateras ou panelas para se fazer o remendo e depois se fazer a restauração e aplicação da massa. Ela é usada na fabricação de mistura asfáltica para construção de camada de rolamento do pavimento, de acordo com os alinhamentos de grade e seção transversal do projeto dado em si. Tá? O pré-misturado quente com asfalto polímero, mistura executada também em usina apropriada. Ela é de menor porte do que a usina de CBUQ, você pode utilizar uma usina de 60 toneladas hora, que é completamente diferente da usina de CBUQ. Ela é bem de porte menor e ela é constituída de agregado miúdo, material de enchimento, se necessário, e cimento asfáltico petróleo modificado por polímero do tipo SBS, espalhada e comprimida a quente. O pré-misturado a quente com asfalto polímero pode ser empregado como camada sobrejacente ao revestimento, com função de camada porosa de atrito. Também não é permitido abaixo de chuvas e nem temperaturas inferiores a 10 graus. E também se procede também um certificado de todo o cimento asfáltico que for chegar na obra. As condições específicas do pré-misturado a quente com asfalto polímero são agregado miúdo, material de enchimento, cimento asfáltico modificado por polímero tipo SBS e que devem satisfazer as normas aprovadas pelo DENIT. O pré-misturado a quente com asfalto polímero deve satisfazer os seguintes requisitos pelos parâmetros.
Deve ser empregado cimento, asfalto e petróleo modificados por polímero do tipo SBS. Agregados, agregado graúdo, pode ser pedra, escória, seixo, rolado ou outro tipo de material, especificado de acordo com o projeto. Eles têm que constituir de fragmentos são duráveis, livres de torrões de argila, substâncias nocivas e apresentar as seguintes características: desgaste losange igual ou inferior a 30, admitindo-se agregados com valores maiores no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em uma função diferente, índice de forma superior a meio, durabilidade perda inferior a 12. No caso do agregado miúdo, ele pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos, e deve apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55. Material de enchimento pode ser o cimento, cal ou cinza volante, e que atenda a seguinte granulometria. Na composição da mistura do concreto asfáltico com asfalto alumínio, deve-se fazer os requisitos do quadro seguinte com as respectivas tolerâncias. Nós temos aí uma abrangência maior, nós temos 4 faixas, né? Aliás, 5 faixas, né? Com uma tolerância inclusive maior que do CBOQ, né? E as faixas 1 e 2 são recomendadas para espessuras de camadas de 3 centímetros e as restantes para espessuras de até 4 centímetros. O pré-misturado ele tem uma diferença muito grande em relação ao seu BOQ, não pode ser feito acima de 4 centímetros, por isso que ele é muito utilizado nos municípios para fazer tapa-buraco, né? E mesmo assim, algumas prefeituras se procede errado, colocando até 10 centímetros de massa em recuperação de tapa-buraco, que é indevido. A resistência de tração a 25 graus é 5,5 quilos por centímetro quadrado. O desgaste de abrasão é de 25, a porcentagem de vazios 18 a 25. Vocês verem que é completamente diferente, a resistência bem baixa do pré-misturado em relação ao seu BQ e areia asfalto. O equipamento, exceção da usina, é uma usina um pouco diferente, menor, pode ser usina da tipo Almeida, gravimétrica, e os outros equipamentos são exatamente iguais que se utiliza na areia asfalto ou no CBOQ. Eu tenho forneci 2 links aí para vocês curtirem, olharem os processos de obra, de execução de mistura asfáltica. Nós temos um pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero. Também é um dos, basicamente, é o que mais se usa em zona urbana. Também é utilizado para se fazer tapa-buraco. Em 100% dos municípios utilizam pré-misturado a frio, porque além da usina, o pré-misturado a frio pode ser feito em betoneiras de 500 a 1.000 litros. Geralmente o pré-misturado a frio é feito com emulsão modificada por polímero.
E ela é constituída de agregado, material de enchimento também, se for necessário, em emulsão asfáltica, tá? E o pré-misturado a frio com emulsão modificada é empregado como base, regularização ou camada subjacente ao revestimento de pavimento e sistematicamente utilizada em 100% em tapa-buraco, tanto de rodovia como nas zonas rurais. É uma massa bem aberta. Também não se pode aplicar sobre debaixo de chuva ou temperaturas inferiores a 10 graus. E também o ligante asfáltico emulsão tem que se apresentar um certificado para análise, procedência, tipo e quantidade. Em termos de condições específicas de material, emulsão asfáltica modificada por polímeros do tipo SBS, deve-se satisfazer as especificações do DENIT e é regida pelas seguintes especificações. A emulsão asfáltica modificada por polímero, ela pode ser empregada em duas formas. A emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, tipos RM1C e RM2C, modificadas por polímero. Emulsão asfáltica de ruptura lenta, tipo RL1C, modificada por polímero. Essa emulsão também, gente, como nós vimos anteriormente, ela pode ser pintura de ligação também. A emulsão asfáltica ela pode ser aplicada como pintura de ligação para o CBUQ. Agregado graúdo, deve-se respeitar as peneiras, de acordo com o projeto. O desgaste de losanges desse agregado graúdo deve ser igual ou inferior a 40%. E o índice de forma superior a 0,5. A durabilidade perda inferior a 12%. Tomara que o ano que vem a gente possa fazer algum desses ensaios. A granulometria dos agregados deve obedecer às faixas especificadas do quadro a seguir. E a adesividade. A adesividade é aquilo que a emulsão envolve com o agregado. Deve ser superior a 90%. O agregado miúdo, ele pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos, e deve apresentar um equivalente de areia igual ao superfície 55. O material de enchimento deve obedecer essas porcentagens das peneiras abaixo, né? E a composição da mistura deve satisfazer a seguinte faixa granulométrica, as faixas de A, D. Essas tolerâncias aí, gente, no quadro, elas são permitidas desde que os limites da faixa não sejam ultrapassados, né? A faixa que for usada, cujo diâmetro é máxima, deve ser igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. No ensaio Marshall, o pré-misturado de estabilidade é 250, ela é praticamente o mesmo da areia asfalto, e a porcentagem de vazios de 5 a 25 e a fluência de 2 a 4,5. Tomara, né, gente? Volto a repetir que possa o ano que vem, no projeto Estrada, a gente fazer algumas desses ensaios. No caso dos equipamentos,
depósito para emulsão asfáltica. Se for RM, não precisa aquecer, ela já vem aquecida até 60 graus, mas ela não pode passar de um mês, senão ela rompe. Se for mais de um mês, tem que se aquecer. Depósito para usina para pré-misturado, produção modificada, equipamento para espalhamento do pré-misturado, equipamento para compactação, que são os rolos, os mesmos que utilizados para CBUQ, areia e asfalto. Os caminhões para transporte para mistura exatamente igual do CBUQ. E execução, estou passando um link aí para vocês como se executa o pré-misturado a frio. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode reportar na minha pessoa, que eu estarei à disposição de vocês. Bom dia a todos.